Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que me ouve de Cabine Mineira de Marolês, daqui fala Profeta Tito Puritano. Entramos em direito para abençoar grandiosamente a tua vida. Eu quero abençoar grandiosamente a tua vida. Queremos assim, dar a iniciativa do programa na qual nós levantamos. Antes, porém, quero me desculpar, por não cumprir naquilo que é o horário do programa, nós combinamos, na verdade, 21 horas, já são 22 horas e 49, e assim aconteceu por conta de muitos imprevistos na qual se levantaram, mas pela graça do Senhor estamos aqui para fazer acontecer aquilo que programamos no reino de Deus, porque assim nós somos escravos de Cristo Jesus. Já agora, antes de nós começarmos aquilo que é a nossa atividade, queremos começar esta atividade com uma oração para fazer a abertura. Você que acompanha esta live, eu quero que você incline a tua cabeça para nós assim fazer a abertura desta atividade. Grandioso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e a terra, Deus da graça, Deus das causas impossíveis, Senhor Pai, nós te apresentamos, Senhor Pai, este programa, no comando do Teu Santo Espírito, que o Senhor seja Alfa e Ômega, o princípio e o fim deste programa, Senhor Pai. Manifesta a Tua graça, o Teu Santo Espírito, dirige, Senhor Pai, este culto para abençoar grandiosamente, Senhor, o Teu povo, Senhor. Deixa, Senhor Pai, que o Teu Santo Espírito tome a minha boca e que, Senhor Pai, possa edificar, Senhor, assim o Teu povo. Porque a Tua palavra diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! Então deixa que a Tua boca aqui, Senhor, venha alimentar, Senhor, nosso ventre espiritual, para nós sairmos daqui fortificado, preenchido com o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar já rapidamente a abrir a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 21. Números, capítulo 13, versículo 21 até 32. Vamos assim. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subindo para o Negebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesaí e Talmai, filho de Enaque. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até e vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga, trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e chegando apresentaram-se Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. É lá, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderosa, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Enaque. Eu quero que você grave isso, filhos de Enaque.
Os amalequitas também habitam na terra do Negebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu quero que você sublinhe o 33, que vai dizer: também vimos ali os nefilins, isto é, filhos de Anak, que são descendentes de nefilins. Eram aos nossos olhos como gafanhotos. Eram aos nossos olhos como gafanhotos. Eu quero que você sublinhe aqui: eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. Eu quero que você sublinhe aqui: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Palavra do Senhor. Para frasear nosso texto, nós escolhemos João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 40. João 11, 40. João capítulo 11, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus amado. Amados, nós queremos falar de um tema muito abençoado, o ponto de vista. É um tema muito abrangente e muito complexo. É um tema que nós podemos começar agora e não saber quando terminar. É um tema muito abrangente. Mas eu vou procurar ser muito objetivo naquilo que é a minha abordagem. Amados irmãos, o tema que nós escolhemos para essa atividade é o que Deus assim inspirou no nosso coração para abençoar a tua vida, é o ponto de vista. Quando nós estamos a falar de ponto de vista, nós precisamos entender que o ponto de vista no âmbito da Bíblia, ela traz uma perspectiva muito diferente daquilo que é a perspectiva secular. O ponto de vista no âmbito da Bíblia, no Novo Testamento, ponto de vista, ela traz a terminologia de glória no Novo Testamento. No Novo Testamento, o ponto de vista, ela traz a terminologia de glória. E a palavra glória, ela no grego se escreve doxa, que quer dizer ponto de vista. A palavra glória no grego escreve-se doxa, D-O-X-A, doxa, que significa ponto de vista. Por exemplo, quando nós abrimos as nossas Bíblias, em João capítulo 11, versículo 40, a Bíblia diz, nós acabamos de ler,
quando Jesus Cristo, ou seja, na morte de Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus Cristo vai dizer a Marta: não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra glória aqui é doxa. Doxa quer dizer ponto de vista. Ou seja, Jesus está a dizer para Marta: não te disse eu, se tu creres, verás o ponto de vista de Deus. Não te disse eu, se tu creres, verás o ponto de vista de Deus. Ou seja, não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus. Glória aqui está como doxa, que quer dizer ponto de vista. Não te disse eu, se tu creres, verás o ponto de vista de Deus. O que Jesus Cristo estava a apelar a Marta é que ela procurasse enxergar as coisas no ponto de vista de Deus. O ponto de vista da Marta era que o seu irmão Lázaro estava morto. E o ponto de vista da Maria era que o seu irmão Lázaro também já estava morto. Mas quando catapultamos essa situação até ao ponto de vista de Deus, nós vamos perceber que a situação que Marta e a Maria estão a vivenciar, que no seu ponto de vista o Lázaro, seu irmão, está morto, mas no ponto de vista de Deus, Lázaro não está morto, Lázaro dorme, porque quando vão trazer a informação a Jesus que Lázaro morreu, Jesus vai dizer: Lázaro dorme. Então, o ponto de vista de Deus não tem compatibilidade com a nossa realidade, ou seja, o ponto de vista de Deus não faz sentido com aquilo que a gente está a vivenciar, com a realidade que a gente está vivenciar. Então, o que Jesus Cristo estava a apelar a Marta é que, apesar do ponto de vista dela, ela precisava começar a navegar, ou seja, a enxergar as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Tanto é que Jesus vai dizer: não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus. Ou seja, não te disse eu, se tu creres, verás o ponto de vista de Deus. Então, o ponto de vista de Deus é muito diferente daquilo que é o ponto de vista humano. Tanto é que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O ponto de vista de Deus não se define com a realidade que a gente está a vivenciar, mas o ponto de vista de Deus se define pelo ramo da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, o ponto de vista de Deus, ela é navegada a partir do ramo da fé. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e não subiu ao coração do homem são o que Deus preparou para os que o amam. Então, o que Deus pensa, a perspectiva de Deus não cabe na mente humana, na mentalidade humana, não enxerga. Tanto é que a Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram e não subiu ao coração do homem são que Deus preparou para os que o amam. Tanto é que quando Deus ele convida Jeremias, ele vai dizer: invoca-me e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Olha a sugestão de Deus: invoca-me e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Ou seja, o que eu estou a preparar para você não cabe na mentalidade humana. O que eu estou a arquitetar para a tua vida não cabe na tua mentalidade. Então, Deus está a falar: clame a mim e vou responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Então, para quem busca Deus não deve esperar coisas pequenas. Para quem invoca Deus não deve esperar as coisas pequenas. Deve sempre estar na perspectiva das coisas grandes, porque
o nosso Deus é o Deus da dimensão infinita, é um Deus que não se mede, é um Deus que a régua não consegue medir a sua dimensão. Então Deus, a perspectiva de Deus é extremamente grande. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter essa mentalidade, amados irmãos. Nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Desculpa. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, ou seja, para Deus pode valer 1000 e 1000 para Deus pode valer 1. Então, essa é a mentalidade de Deus, é a matemática de Deus. Tanto é que quando Deus precisou libertar a nação de Israel, Deus não precisou levantar um exército. Quando Deus precisou libertar a nação de Israel, Deus simplesmente precisou levantar um homem, Moisés, para libertar a nação de Israel, para libertar uma nação. Por quê? Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Deus não precisa levantar um exército para abalar uma nação. Deus simplesmente Deus só precisa levantar um homem rendido a Ele, um homem que diz: eis-me aqui, usa-me para a honra e glória do teu santo nome. Então, Deus, para abalar uma nação, Deus não precisa levantar um exército. Deus, para abalar uma nação, Deus só precisa levantar um homem rendido, um homem quebrantado, um homem rendido totalmente a Ele, um homem que está debaixo da sua obediência para abalar uma nação. Então esquece a ideia de que Deus vai levantar uma multidão, de que Deus vai levantar um mar de gente. Não, Deus só está a precisar de um homem. E eu creio da parte do Senhor, a minha oração é que Deus levanta um homem na minha geração, um homem como Moisés para impactar esta geração, um homem para trazer a glória de Deus nesta geração. Deus só precisou levantar Moisés para libertar uma nação que tem arma, uma nação que tem geopolítica, arsenal de guerra. Deus não precisou levantar um exército, Deus simplesmente precisou levantar um homem. Eu creio que Deus está a preparar um homem nesta nação. Eu creio que Deus está a preparar um homem nesta nação, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Quem não entendeu a matemática de Deus foi Elias. Elias, apesar de ser um homem cheio de unção, graça, Elias chegou a uma etapa da sua vida que não entendeu a matemática de Deus. Quando estava sendo perseguido por Jezabel, Elias entrou em desespero, tanto é que ele vai dizer: Senhor, só sobrou eu da parte do Senhor. O Senhor vai lhe dizer: ainda faltam 7.000 que não se prostraram mediante a Baal. Elias estava a se restringir simplesmente em si. Mas Deus, por Elias, estava a ver 7.000 homens que ainda não haviam se prostrado mediante a Baal. Então, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática de Deus não cabe na mentalidade do homem. Quando eu olho para isso, eu não consigo entender quando Deus vai levantar Gideão. Quando Deus levanta Gideão para guerrear contra os medianitas, Gideão estava composto de 32
mil homens. Quando Deus vai olhar Gedeão composto de 32 homens, Deus vai dizer que eu se der vitória a Gedeão com 32 homens, esses homens vão se orgulhar, vão pensar que venceram os medianitas pela força do braço. Então o que Deus vai sugerir? Deus vai mandar reduzir, Deus vai mandar com que Gedeão reduzisse a unidade, reduzisse os homens. Deus vai dizer: Gedeão, olha, tira, separa, despede os homens que estão com medo, os homens covardes, tira do meio de ti. A Bíblia vai dizer que Gedeão vai despedir 22 mil homens. 22 mil homens. E Gedeão simplesmente vai sobrar com 10 mil homens. Quando Deus vai olhar para 10 mil homens, na matemática de Deus ainda não está batendo. Deus vai dizer a Gedeão: olha, leva os homens até o rio, aquele que beber água como se fosse cão, lamber, tira esse homem no meio de ti. Aquele que se prostrar mediante o rio para beber água, esse também tira, Gedeão. O que Deus quer nos ensinar aqui? Deus quer nos ensinar que para andar com Ele, você precisa ter a postura. Você não pode perder postura mediante a necessidade. As necessidades da vida não podem te fazer perder postura. Existem pessoas que estão a perder postura, estão a perder prestígio, estão a perder reputação por conta da necessidade. A falta da necessidade está a fazer com que muita gente perde a postura. E Deus é um Deus de posicionamento. Para andar com Deus é preciso ter postura. Para andar com Deus é preciso ter posição. Por isso é que Deus vai mandar com que Gedeão separasse 9.700 homens foram para casa. Não estavam preparados para andar com Deus. Não estavam prontos para andar com Deus, porque eram homens que estavam a se moldar mediante o ambiente. Um homem de Deus de verdade não se molda mediante o ambiente. Ele não muda em função do ambiente, ele muda o ambiente. Um homem de verdade não é mudado pelo ambiente. Um homem de Deus de verdade, ele muda o ambiente. Quando ele chega em certo lugar, não é o ambiente que ele muda, mas é ele que muda o ambiente. É este homem que Deus quer levantar. Um homem de verdade é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados no lago de fogo, lugar de morte, mas quando eles chegaram no lago de fogo, o lago de fogo que era lugar de morte tornou-se lugar de vida. Eu estou a acreditar, oh my God, que Deus está a levantar uma geração que vão mudar o ambiente. Eles vão chegar num lugar que foram estabelecido lei de morte, e eles vão estabelecer uma lei de vida. Eles vão mudar o ambiente na qual eles se encontram. Quando Deus chamou Abraão, Ele está a tirar da zona de conforto. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra aonde eu te mostrarei. Deus está a lhe colocar num lugar aonde há crise, para Ele trazer prosperidade naquele lugar. Existem homens de Deus que, em vez de mudarem o lugar, estão a mudar de lugar. Hoje que os papéis estão a mudar na nossa geração. Nós fomos chamados para mudar o ambiente, não para ser mudado de ambiente, não. Não para ser mudado por ambiente, não. Nós fomos chamados para influenciar, não para ser influenciado.
A Bíblia fala que quando Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, mais de 3.000 almas foram vencidas, foram convertidas. Porque ele carregava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de influência, mano. O Espírito Santo é Deus em você, Deus instalado em você. Então Deus vai olhar para Gedeão, vai dizer: Gedeão, não anda com esses homens. Você tem que ser seletivo naquilo que são as tuas amizades. Nem toda a gente é para caminhar contigo. Nem toda a gente é para caminhar contigo. Nem toda a gente é para você levar no teu destino profético, mano. Esquece. Existem pessoas que têm que voltar para casa. Existem pessoas que têm que ficar para trás. Gedeão, para vencer os medianitas, ele precisou deixar 22.000 homens para trás. Ele precisou deixar 9.700 homens para trás. Tem que ficar para trás. Porque não estão a carregar a mesma frequência. Porque não estão a andar na mesma frequência. Não estão a andar na mesma perspectiva de Deus. Por isso é que Paulo começa a dizer: nós temos a mente de Deus. Nós carregamos a mentalidade de Deus, mano. Nós temos Deus. Nós precisamos enxergar como Deus. Nós precisamos enxergar na perspectiva de Deus, mano. Só assim nós vamos conseguir impactar a nossa geração. Gedeão precisou deixar. Não é sobre quantidade de pessoas que a gente vai vencer. Deus está a ensinar a Gedeão que não é sobre quantidade, é sobre qualidade de pessoa. É sobre qualidade de pessoa que a gente vai impactar. Deus não está preocupado em levantar quantidade, Deus está preocupado em levantar qualidade. Qualidade de pessoa. Deus quer qualidade de pessoa para impactar. Então a matemática de Deus não funciona, mano, com gente covarde. A matemática de Deus não funciona, mano, com gente que se molda em função do ambiente, com gente que perde postura mediante as necessidades. Mano, pessoas desse tipo não são pessoas para caminhar com Deus. Deus não caminha com pessoas covardes. Deus não caminha com pessoas que se deixam influenciar. Por isso é que a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Pela renovação da vossa mente. É a mentalidade. É a mentalidade. Então a matemática de Deus não funciona com esse tipo de pessoa. A matemática de Deus não funciona com esse tipo de pessoa. É preciso separar. Então essa é a visão de Deus, essa é a perspectiva de Deus. Para Gedeão vencer os medianitas, ele tinha que separar-se dessas multidões, dessas pessoas. Às vezes lutamos muito para ganhar pessoas, mas às vezes o que Deus quer é que nós percamos pessoas. Às vezes queremos ter seguidores, às vezes o que Deus quer é que você perde pessoa. Mano, Gedeão precisou se desfazer dessas pessoas. O que vai mudar a tua vida não é quantidade de pessoa, é qualidade de pessoa. Boas conexões. Você vai mudar de vida. Amém? Então, essa é a matemática de Deus. Essa é a matemática de Deus. Quando você começa a enxergar na visão de Deus,
Quando você começa a enxergar no ponto de vista de Deus, você vai ser como Eliseu. Eliseu, quando vai ser cercado por um exército da Síria, Eliseu não se abala. O discípulo de Eliseu começa a entrar em desespero. Mestre, nós vamos morrer. Eliseu disse, calma. Mais são os que estão conosco dos que estão com ele. Não temas. Mais são os que estão conosco do que estão com ele. Porque a visão de Eliseu não estava no plano físico. A visão de Eliseu estava no plano espiritual. O teu posicionamento muda em função da tua visão. A tua postura, o teu comportamento muda em função da tua visão. Aonde você está a olhar. Aonde você está a olhar. Por isso é que Davi vai dizer, eu olho no monte, aonde vem o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. O monte simboliza o céu. Às vezes olhamos muito para a terra quando que temos que olhar para o céu. Quando que temos que olhar para o Senhor. Mano, por que Deus tinha que levar a nação de Israel no deserto? Porque no deserto não tinha nada, mano. No deserto não tinha nada. Às vezes Deus vai te colocar numa situação que você não vai ver, não vai ver onde se apoiar. Às vezes Deus te coloca numa situação que você não terá em que se apoiar, a não ser você se apoiar nos céus, a não ser você erguer os teus olhos, olhar para o céu. Essa é a razão pela qual Deus vai colocar a nação de Israel no deserto, para treinar Israel a olhar somente para o céu, a depender exclusivamente do céu. Mano, quando nós olhamos exclusivamente para o céu, não há nada que vai nos abalar, não há nada que vai nos deixar cair. Então nós precisamos ser como Eliseu, confiar em Deus. Então essa é a perspectiva de Deus, o ponto de vista de Deus. Para resumir, em Números capítulo 13 que nós abrimos, em Números capítulo 13, Deus vai ordenar a Moisés, Deus vai dizer a Moisés, prepara 12 espias, cada homem de uma tribo. Cada homem de uma tribo. Prepara 12 espias, cada homem de uma tribo. São 12 tribos de Israel. Então, dessas tribos, vai ser representado, cada tribo vai ser representado por um homem. Então, vai se levantar 12 homens que estavam a representar cada uma tribo, cada tribo de Israel. Esses 12 homens vão ser enviados, comissionados a Moisés, a fazer estudo de viabilidade, estudo de campo, para saberem que tipo de terra e que tipo de adversário, inimigo, Israel iria enfrentar. Eles vão chegar, vão fazer estudo de campo, estudo de viabilidade, vão fazer o levantamento, a colheita de dados, e nesta colheita eles vão perceber que a terra era boa, a terra era produtiva, era a terra que emana leite e mel. Mas o grande problema desses homens é que eles vão perceber que os moradores dessa terra eram filhos de Inaque, filho de Neftilins,
de gigantes. E com essa situação eles vão concluir o seguinte, que Israel não tinha possibilidade de vencer os seus inimigos, porque eles eram gigantes. Eles vão apresentar esta conclusão diante de Moisés. E, por sua vez, Caleb vai se levantar e vai calar os 10 homens que representavam cada tribo de Israel. Caleb vai dizer, olha, independentemente disso, a gente vai tomar posse da terra, a gente vai vencer. O que me chama a atenção aqui é no versículo 32. Olha aqui os homens, no versículo 32, os homens vão dizer, no versículo 33, 32 a 33, eles vão dizer, no 32 vão dizer que os seus moradores, ou seja, é uma terra que consome seus moradores, é uma terra devoradora. E no 33 eles vão dizer, éramos aos nossos olhos como gafanhoto. É aqui onde eu disse, sublinha aqui. É aqui onde eu quero chegar. Eles vão dizer, era aos nossos olhos como gafanhoto. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Eles não só qualificaram o inimigo, como também desqualificaram-se a si mesmos. Eles vão dizer, éramos aos nossos olhos como gafanhoto, ou seja, eles se viram como gafanhoto, e também aos olhos deles como gafanhoto. Ou seja, a maneira como a gente se enxergava é a maneira como eles nos enxergavam. Você vai ver, olha como a visão desses espias foi reduzido a este ponto. Foi reduzido no ponto de gafanhoto. Olha como eles... Olha, o que vai mudar a tua vida é a maneira como você enxerga Deus, como você se enxerga e como você enxerga a vida. Esses 3 comandos são os comandos que vão mudar a tua vida. A maneira como você enxerga Deus, a maneira como você se enxerga e a maneira como você enxerga a vida é que vai depender aonde você vai chegar, o que você vai ter e o que você vai ser. Eu disse, como você enxerga Deus, como você se enxerga e como você enxerga o mundo é que vai determinar aonde você vai chegar, o que você vai ser e o que você vai ter na vida. Como você enxerga Deus? Qual é a dimensão? Ou seja, que tipo de dimensão você dá a Deus? Isso é muito importante. A dimensão do Deus que você invoca é muito importante saber isso. Que dimensão carrega o Deus que você invoca? Agora, como você se enxerga é muito importante. Como você se enxerga, qual é a concepção que você tem ao teu respeito é muito importante, é que muda a tua vida, é a chave que muda a tua vida. A concepção que você tem ao teu respeito é o que muda a tua vida. Eles tinham uma concepção muito pequena ao seu respeito. Esses 10 espias, eles se enxergavam numa dimensão muito pequena. Muito pequeno. Eu comecei a entender que não foram
derrotados. Esses homens não foram derrotados pelos gigantes, esses homens foram derrotados pela imagem que eles criaram para si. Existem momentos na vida que não é o problema que nos derrota, mas é a concepção que nós criamos mediante os problemas que nós estamos a vivenciar. É que vai nos derrotar, é que tem nos derrotado. Às vezes nem muito o problema que está nos abalar, mas é a concepção que nós criamos mediante a situação que nós estamos a vivenciar. Isso é que abala muita gente. Às vezes o que é problema para você não é problema para Deus. Até porque o Deus que nós invocamos é um Deus que não tem problema. Nada. Deus é um Deus que não tem problema. Deus é um Deus que não tem problema. Todo problema é de caráter humano. Para Deus nunca, aquilo que é um problema para o homem, para Deus nunca é problema. Por isso, essa é a razão pela qual nós precisamos olhar sempre na perspectiva de Deus, no ponto de vista de Deus. Esse homem vai dizer, éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também aos olhos dele. Ou seja, a maneira como você se enxerga é a maneira como os outros vão te enxergar. A maneira como você se trata é a maneira como os outros vão te tratar. O que muda a tua vida não é a concepção que os outros têm ao teu respeito, mas é a concepção que você tem de si mesmo. Qual é a versão que você criou de si mesmo? Como você se define? Qual é a tua identidade? Qual é a imagem que você criou de si na tua cabeça? O que você criou na tua cabeça a teu respeito? Qual é a imagem que você criou de si na tua vida? A que tipo de coisa você se associa a teu respeito? Qual é a simbologia da tua vida? Qual é a simbologia da tua vida? Tem gente que se simboliza com coisas pequenas, medíocres. Eles vão dizer, éramos como gafanhoto. É um inseto pequeno, mano. Então nós precisamos ver o ponto, nós precisamos moldar o nosso ponto de vista. Nós precisamos nos enxergar na visão de Deus. Nós precisamos nos posicionar a maneira como Deus nos posiciona, nos enxerga, mano. Miles Monroe, ele fala numa das suas conferências a respeito da visão que o maior inimigo da visão é a vista. É os teus olhos. Os teus olhos, Miles Monroe, ele fala que os teus olhos é o maior inimigo da visão. Você não pode definir a tua vida segundo aquilo que está na tua visão periférica. Esquece, mano. Você não pode definir a tua vida segundo aquilo que está na tua visão periférica. Às vezes a realidade é uma ilusão. Você precisa definir a tua vida segundo aquilo que Deus falou para você. E tem vezes que aquilo que Deus falou não faz sentido com a realidade que você está a vivenciar. Com aquilo que você está a viver, mano, não faz sentido. Até porque Deus
Nós não podemos definir Deus pelos sentimentos, porque sentimentos são reações químicas. Uma hora você está a sentir, outra hora você não está a sentir. Nós precisamos definir Deus na palavra dele. Não é sobre emoções, sentimento, não. É sobre o que Deus falou. Independentemente se a vida te apresenta uma realidade diferente daquilo que Deus falou para você, mano, fica sempre com a palavra de Deus, fica sempre com a promessa de Deus, com aquilo que Deus falou, mesmo que a vida te apresente uma realidade que não bate, mano, fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra dele. E você vai ver que esses homens não vão chegar na terra prometida. Esses 10 homens, tirando Josué e Caleb da parte, esses 10 homens não chegam na terra prometida. Tem lugares que você não está a acessar por conta da maneira como você se enxerga. Se calhar para você chegar, era supostamente você chegar num patamar grande. Deus estava te projetando outro patamar, numa dimensão de glória, mas pela maneira como você se enxerga, pelo ponto de vista que você tem ao teu respeito, você não está a chegar, mano. Porque Deus não trabalha com pessoas que têm complexo de inferioridade. Deus não trabalha com pessoa que tem complexo de inferioridade. Tanto é que quando Deus apareceu a Gedeão, Deus já, a partir do momento, Deus começou já a levantar o astral de Gedeão, homem valoroso. Gedeão, vai na tua força. Vai na tua força. Então essa é a visão de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Como nós nos enxergamos. Qual é a concepção que nós temos ao nosso respeito? Então nós precisamos saber. Nós precisamos mudar a concepção de Deus que nós temos. A concepção que nós temos a nosso respeito. E a concepção da vida, como você encara a vida. Tem gente que não consegue ver a beleza da vida. Tudo é reclamar, o game tá violento. A vida tá difícil. Mano, essa é a concepção que você tem da vida. Essa é a concepção que você tem da vida. Enquanto você carregar essa mentalidade, essa concepção, você não vai romper. Você não vai atingir o patamar que Deus quer te levar. A razão pela qual Deus... A razão pela qual Deus mandou a nação de Israel fazer esse estudo de campo, esse estudo de viabilidade, não era propriamente para eles saber se vão vencer ou não. Era simplesmente para eles reconhecer que não teriam nenhuma possibilidade de vencer contra essas nações e eles não teriam nenhuma probabilidade de vencer contra essas nações, a não ser na força de Deus para vencer e assim glorificarem Deus. Esse era o objetivo de Deus, deles olharem a situação e perceber que eu não tenho capacidade para resolver isso, mas o Deus que eu sirvo, ele tem poder, tem capacidade de operar isso. Era isso que Deus queria. Esse era o objetivo de Deus. Fazer com que a nação de Israel glorificasse a Deus. Então, mas esses homens vão começar a
a levantar resultado antes mesmo de tentar. Antes mesmo de guerrear, antes mesmo de tentar, eles já levantaram o resultado, não vamos conseguir. Ora, mentalidade negativa. Tem gente que até tentar só não consegue. Até tentar só não consegue. Ele se dá resposta. Ele levanta resultado antes de tentar. Você não pode levantar resultado da tua vida sem você tentar, sem você a luta. Você ainda não foste à luta, mas já está a dizer que não vais conseguir, mano. Eram como esses homens. Não foram vencidos, eles não foram derrotados pelos gigantes, mas eles foram derrotados pela imagem que eles criaram de si. Eles criaram um resultado de derrota a partir da sua cabeça, antes mesmo de tentar. Eles já criaram um resultado de derrota. Isso é que está a fazer com que muita gente não vença na vida. Isso é que está a fazer com que muita gente não senta numa poltrona de rei. Não senta num lugar de honra. Isso é que está a fazer com que muita gente... Deus não trabalha com essa gente. Esse tipo de gente, Deus não trabalha com ele. Esquece, mano. Se pensas que Deus vai trabalhar com você, com essa mentalidade, esquece. Deus, antes de trabalhar com alguém, Ele prepara a mentalidade. Deus trabalha com pessoas violentas. Quando eu digo violento, não no sentido pejorativo, mas no sentido de luta forte. Por isso é que Jesus vai dizer que desde o João Batista até agora o reino de Deus é tomado por violência. Só os violentos tomam posse dela. Só os violentos tomam posse dela. É preciso ser violento. Muda a tua mentalidade. Muda a maneira como você se enxerga, a maneira como você encara a vida. Você precisa mudar isso para você mudar a tua realidade. Você só não está conseguindo mudar a tua realidade porque você não está conseguindo mudar a tua mentalidade. O dia que você conseguir mudar a tua mentalidade, você vai conseguir mudar a tua realidade. Antes de você mudar o mundo, você precisa mudar a si mesmo. Mudar-se a si mesmo. Ter uma nova perspectiva de si. Ter uma nova perspectiva do Deus que você serve. Ter uma nova perspectiva da vida, como você enxerga, como você vê a vida, mano. Só assim você vai conseguir mudar a tua realidade. Só assim você vai conseguir impactar a tua geração. Só assim você vai conseguir deixar um legado grande para esta geração. Deus não te chamou para você ser medíocre, mano. Você precisa ser como Davi. Davi não viu o gigante Golias, mas viu o Deus que estava acima de Golias. Davi não se acovardou. Davi não recuou. Davi, se nós fizéssemos um estudo de estatística, Davi não tinha nenhuma probabilidade de vencer Golias, mas ele estava confiando no Senhor. Ele vai dizer: o Deus que eu invoco, o Deus de Israel, me dará a tua cabeça. Você não está a deixar cair muitos gigantes na vida porque você está se acovardar. Porque você está a criar resultado a partir da tua cabeça antes mesmo de tentar. Você já está a ser derrotado a partir daqui, da tua mente.
Por isso você precisa se jogar na vida, mano. Deus me chamou hoje para levantar o teu astral. Deus me chamou hoje para você colocar o pé na estrada e começar a encarar a vida na perspectiva de Deus, no ponto de vista de Deus. No ponto de vista de Deus, Deus faz caminho onde não há caminho humano. Não importa se tem barreira, dificuldade, a nação de Israel, não havia caminho para a nação de Israel, mas Deus fez caminho onde não há caminho. Deus abriu porta onde não há porta, mano. O povo, a terra que Deus prometeu à nação de Israel já estava ocupado. Às vezes nós só queremos exercer a nossa fé em lugares que está disponível. Quanto que Deus nos chamou em confiar, em exercer fé em lugares que não há probabilidade, não tem espaço para nós. Não havia espaço para Israel, mas na mentalidade de Deus há espaço. Já tinha pessoas naquele lugar, mas é mesmo aqui onde Deus quer colocar Israel, é mesmo aqui onde Deus quer infiltrar Israel. Às vezes não há espaço, você olha, não acha, não tem como eu chegar aí. Não tem como eu chegar aí, não há possibilidade, eu acho que todo mundo já ocupou, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai me colocar aí. Deus que eu sirvo, Ele vai me infiltrar na zona Angola. Deus que eu sirvo, independentemente se não há vaga, não há concurso público, eu creio no Deus que eu invoco, que Ele vai me colocar aí, amém, acabou. Nós precisamos carregar essa mentalidade. Nós não fomos só chamados para crer quando há disponibilidade. Nós fomos chamados para quem em Deus é quando não há disponibilidade. Quando não há disponibilidade, a terra que Deus está preparando para Israel já habitava pessoas, já estava ocupado. Não havia disponibilidade para Israel. E não eram qualquer pessoas que tomaram posse daquele, eram pessoas grandes, mano. Eram pessoas grandes, porque o que Deus está preparando é coisas grandes, mano. É coisas grandes. O que Deus preparou para Israel é coisas grandes. Pessoas que estavam a usar aquilo eram pessoas grandes. Deus quer te colocar no nível de pessoas grandes. Você tem que começar a viver o impossível. E eram pessoas pagãs que estavam a utilizar aquilo, que estavam a usar da terra que emana leite e mel. Não, a Bíblia nos diz que me serve. E comerás do bom dessa terra. Mano, nós não fomos chamados para comer resto. Nós não fomos chamados para comer migalha. Nós fomos chamados para sentar na mesa dos reis. Nós fomos chamados para sentar na mesa dos grandes. Nós fomos chamados para sentar na mesa dos grandes. Lugar grandes é lugar reservado para nós. Lugares de qualidade é lugares reservados para nós. A terra que Deus preparou eram gigantes que estavam a habitar lá. Eram pessoas grandes. É mesmo aí onde Deus quer te infiltrar. É mesmo aí onde Deus quer te meter. Não importa a tua idade, não importa. Às vezes as pessoas falam, não, você é muito criança para estar aí. Não, Deus me chamou para estar aí. Deus me chamou para... É mesmo aí. Eu sinto que eu estou a falar para alguém nesta live.
Deus te chamou para estar mesmo aí. Ser o CEO da Sonangol. Ser o ministro deste país. Ser presidente desse país. Será que não... Oh, meu Deus. Como é que podem os ímpios, pessoas que não invocam Deus, é que estão a governar este país? Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que mudar esse quadro. Mas só vamos mudar quando nós mudarmos o nosso ponto de vista, a nossa mentalidade. Só assim nós vamos mudar. Então estou a contar contigo. Hoje começa o concurso público. Não tenta, entra nesse concurso não como um perdedor, mas como algo, como se já desse certo. Entra como um ganhador, entra como um vencedor. Então, mano, muda a tua mentalidade. Só assim vais mudar a tua realidade. Amém? Deus seja louvado para a tua vida. Deus abençoa grandiosamente a tua vida, a tua família, você que me ouve. Capaz de Cristo Jesus, alcance o teu coração, aonde quer que você me ouve, aonde quer que chegar esta emissora, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.